Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos começando esse novo projeto aqui, o Amanhecendo na Graça, certo? Nós temos o canal Meditando na Graça, vai fazer já 3 anos, começamos em dezembro de 2022, então já fez 3 anos que estamos com o canal e tem sido uma bênção. Deus tem nos dado algumas coisas em nosso coração e nós estamos sempre tentando fazer o melhor para Deus, apesar de imperfeitos, apesar de limitados que somos, mas o nosso desejo é fazer algo a mais para Deus, certo? Então o canal começou dia 29 de dezembro de 2022, com alguns vídeos, poucos inscritos, e ao passar do tempo Deus foi nos dando estratégias, projetos, e o canal foi crescendo aos pouquinhos e ainda é pequeno, mas se uma vida for alcançada através do canal, nós sabemos que Deus já fez, nós já cumprimos o propósito de Deus se uma vida for ganha para Jesus Cristo, né, através da graça, pois este é o propósito do canal, meditar na graça, né? E agora nós estamos com esse novo projeto que nasceu no coração de Deus, Amanhecendo na Graça. O Amanhecendo na Graça, então, será inicialmente às quartas-feiras, começando hoje, 1º de abril de 2026, e com certeza nós temos a esperança, né, que ele também venha alcançar vidas para Cristo através da palavra de Deus, certo? E nós estamos aqui então com a palavra, nós estamos aqui nesta manhã para meditar, e eu quero começar esta live que ficará gravada, posteriormente vocês poderão ter o acesso. Eu quero começar com uma oração para você que está nos ouvindo e para você que vai nos ouvir. Então, eu quero desde já deixar a minha saudação, o meu bom dia para os que estão amanhecendo na graça, o meu boa tarde, o meu boa noite, e aqueles que acessarão esse conteúdo pela madrugada. Quero saudá-los com a paz do Senhor, com a doce e amada paz do Senhor, graça e paz para alguns que também utilizam desse termo, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém? Então nós vamos fazer esta oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Não estamos aqui para fazer algo para nós, Senhor, mas estamos aqui para cumprir um chamado do qual o Senhor tem nos colocado, Senhor. Muito obrigado por este momento, Senhor. Cada pessoa, Senhor, que veja esse conteúdo, seja alcançado, Senhor. Seja, Senhor, de alguma forma, Senhor, o Senhor possa falar ao coração de cada um que estiver, Senhor, acessando esse conteúdo, a cada internauta, Senhor, a cada irmão que está vendo no celular, que está vendo no computador, que está escutando, Senhor, nos seus aplicativos, Senhor. Nós queremos pedir a tua proteção. Vai de encontro, Senhor, a famílias, a homens, a mulheres, Senhor, que desejam te buscar, que estão, Senhor, carentes da tua presença, Senhor. A tua palavra diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui nesta manhã para levar o evangelho a toda criatura. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor. E nós sabemos que se uma vida for alcançada, nós já teremos cumprido o nosso propósito de estar aqui, Senhor, comprometidos contigo, Senhor, e com a tua palavra. Nos dar a tua graça, nos dar um bom dia, uma boa semana,
Nos dá, Senhor Jesus, saúde, nos protege debaixo da tua potente mão. Aos irmãos que estão voltando do trabalho, venha guardar. Aos irmãos que estão indo para o trabalho, venha guardar a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que bom ter você aqui conosco. Que bom que você está aqui no canal Meditando na Graça. Quando são 5 horas e 31 minutos, né? Nós queremos aqui, então, falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus. Eu quero trazer uma reflexão nesta manhã, numa palavra que se encontra no livro de Gênesis. E antes de adentrar a palavra, eu quero aqui fazer uma introdução falando sobre o dia de hoje, né? Estamos começando mais um mês, estamos começando mais um trimestre, né? E sabemos que Deus, Ele tem o controle de tudo. E esse dia, 1º de abril, a gente sabe que aqui no Brasil, pelo menos, ele é conhecido como o Dia da Mentira, pelos ditados populares. Mas nós sabemos que isso não provém de Deus, né? A Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás. Então, dia 1º de abril não é o dia da mentira. Apenas aos que se deixam levar pela mentira, aos que são usados pela mentira e aos que são enganados pela mentira, né? Nesta manhã nós declaramos que esse dia é o dia da verdade, como todo dia deve ser, o dia da verdade, em que a gente busca a verdade, em que a gente busca a sabedoria através da palavra de Deus. E queridos, nós estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo momentos difíceis, muito difíceis na face da terra, em que as pessoas estão se corrompendo, em que as pessoas estão iludidas pelos prazeres, pelas coisas deste mundo. E quando eu digo isso, eu quero ser bem específico no que nós vamos falar hoje, né? Sobre um vício que tem levado famílias, tem levado homens e mulheres a estarem distantes de Deus. O vício do jogo, dos vícios dos jogos online, dos jogos que as pessoas estão cada vez mais afundadas nesses tipos de jogos, jogos que prometem retornos financeiros, jogos que prometem dinheiro rápido, e nós vamos ver à luz da palavra de Deus o que Deus fala a respeito disso. Se nós formos à luz da palavra de Deus, nós vamos entender que Deus não fala especificamente sobre jogos, sobre apostas na Bíblia, né? Mas a Bíblia vai falar sobre sorte, a Bíblia vai falar sobre dinheiro, a Bíblia vai falar sobre o amor ao dinheiro, a Bíblia vai falar sobre onde está o nosso coração, a Bíblia vai falar sobre trabalho, a Bíblia vai falar sobre aquilo quando Deus abençoa um homem e uma mulher que trabalham, né? Então eu convido vocês para nós ler um texto e nós meditar na graça, no amanhecendo na graça, que se encontra em Gênesis, no capítulo 14, que diz assim: naquele tempo, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedalaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra. 4 reis fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adma, Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Então, 4 reis fizeram guerra contra 5 reis. Todos esses últimos, né? Ou melhor,
Todos esses últimos são 5. Todos esses últimos 5 juntaram-se no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas no 13º ano rebelaram-se. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que estavam com ele feriram os refaíns em Asterote Carnaim, os Suzins em Ã, os Emins em Savê, Kiriataim, e os Orreus no seu Monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Zeboim, de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra estes no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinaer, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, caíram ali. Então os restantes fugiram para os montes. Os 4 reis tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara e contou tudo a Abraão, o hebreu. Ora, habitava Abraão junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus servos, e os feriu perseguindo até Obã, que fica à esquerda de Damasco. Assim trouxe de novo todos os seus bens, trouxe também Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. E depois que o Abraão voltou do ataque de Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. A primeira vez que vai aparecer o dízimo aqui na Bíblia. E aqui diz o seguinte, que o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e toma para ti os bens. Ou seja, naquela época, na época das guerras, as pessoas, quando ganhavam uma guerra, ela podia tirar o despojo, ela poderia pegar tudo que era do inimigo que foi derrotado para ela. Era um despojo, se chamava despojo, se despojava o inimigo. E Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, cadarço no nosso vocabulário, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens que foram comigo.
Aner, Skol e Manri, esses que tomem a sua parte. Então, meus queridos, essa mensagem, ela fala da primeira guerra registrada na Bíblia, depois da criação do homem, depois da Torre de Babel, depois da Arca de Noé. É a primeira guerra registrada na Bíblia, uma guerra entre exércitos que a Bíblia registra. E aqui vai contar que essa guerra Abraão só teve que intervir porque tinha um parente dele em Sodoma. E para todos que meditam na palavra de Deus, sabem que Sodoma significa lugar de pecado. Sodoma significa as paixões do mundo. Sodoma, ela vai ser destruída depois, com a história de Ló novamente, né? Ló vai estar lá em Sodoma e Abraão vai perguntar a Deus: Senhor, se tiver lá 100 justos, o Senhor vai destruir? Senhor, se tiver 50, Senhor, se tiver 10. E por causa de Abraão e por o amor de Deus a Abraão, Deus permite que Abraão vá lá resgatar a Ló e a sua família. E é nesse contexto também que, quando eles estão retornando, a mulher de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Então o pecado era tão grande em Sodoma e Gomorra que, quando Deus viu, olhou para a terra, ele não suportou, o tamanho era o pecado. Era homens pecando, os pecados mais terríveis. A história vai nos dizer que nesta primeira guerra que estamos falando aqui, Abraão também teve que intervir para salvar Ló. Então, quando ele soube que tinha um parente dele lá que estava em apuros, que tinham sido pego por um exército e estavam correndo perigo, Abraão prontamente ele arruma 318 soldados que nasceram na sua casa e vão atrás desses reis, derrotam esses reis, trazem Ló de volta para sua casa, ainda ganham a guerra, podendo ter o direito de receber esse despojo, ok? Nós sabemos que pelas leis do país, as pessoas têm direitos e deveres, e toda pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser com o dinheiro dela, desde que seja legal. E hoje há formas legais, eu digo, das leis dos homens, não da lei de Deus, de os homens fazerem seus jogos, suas apostas, e isso legalmente, constitucionalmente, não é errado pela lei dos homens. Porém, a Bíblia vai nos dizer que onde está o nosso tesouro, ali está nosso coração. A Bíblia vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E hoje nós estamos vendo tantos jogos online, jogos das mais variados tipos, né? E onde homens estão perdendo seus bens, suas casas, suas famílias. Os homens estão perdendo a sua dignidade, porque eles entram nessa fábula do dinheiro fácil. E inicialmente há uma estratégia diabólica em que o homem ganha o dinheiro, em que o homem consegue ali, em poucos minutos, com poucos recursos, conseguir angariar um bom dinheiro aparentemente. Mas estudos já comprovam que a dopamina que é liberada na mente quando se ganha um jogo, quando se ganha uma aposta, seja ela qual for, ela é muito forte. Então a pessoa se emociona, né? E ela pensa: se eu ganhei 10 mil reais e apostei 500, eu vou ganhar muito mais. Aí que a coisa muda de figura. A pessoa começa a perder e a perder. Ao mesmo tempo que perde, ele também, na mente dele, ele acha que ele está ganhando. Não, eu apostei 1.000 hoje e perdi só 700.
Então eu tenho 300 ainda para jogar. E a pessoa vai naquela fábula, achando que vai ganhar dinheiro, que é dinheiro fácil. No outro dia ela pega aqueles 300 e ela ganha 2.000, mas ela já tá com prejuízo. E ela acha que vai ganhar, e noites virando, e jogando, jogando, e ela começa a pensar que aquele jogo vai devolver a ela o que ela já investiu. Só que é uma mentira do diabo. Por quê? Porque a pessoa fica viciada. E é o pior vício que existe nas atualidades, nos dias de hoje, porque é um vício que te leva a perder tudo. E eu digo, quando eu digo tudo, é tudo. Conheço pessoas que perderam casas, perderam carros, perderam a família por causa desse vício. É um vício pior, é um vício pior do que a cocaína. É pior do que os químicos. Porque uma pessoa dependente química, ela sabe que aquele químico que ela é viciada vai levar ela à morte. E ela precisa se afastar. Então as pessoas vão para centro de recuperação, vão para clínicas para tentar se desintoxicar e ficar longe daquilo, né? Mas elas conseguem ver que aquilo está levando elas à ruína, aquele químico. E o vício do jogo, ele é pior por causa disso, porque a pessoa acha que o que vai resolver o problema dela é jogar mais. Não, se eu perdi agora, mas amanhã eu vou jogar, eu vou ganhar. E nessa fábula de querer ganhar o dinheiro fácil, as pessoas perdem, as pessoas perdem tudo que tem. Porque a banca nunca vai perder. Eles não vão colocar para perder. Eles dão um pouco, eles dão uma isca e a pessoa vai caindo naquilo e ela acha que ganha, mas quando ela vai botar na ponta do lápis, né, ela vai ver que ela perdeu muito mais do que ganhou, ou se não perdeu tudo, quando está viciada, quando está já num estágio mais avançado, certo? E por que eu trouxe essa palavra nesta manhã para vocês? Para nós meditar como igreja, para nós meditar como verdadeiros homens de Deus, onde nós estamos investindo o nosso dinheiro, né? Muitas vezes a prosperidade não está naquilo que nós adquirimos. Muitas vezes nós temos sabedoria para adquirir. Muitas vezes Deus nos deu sabedoria para nós adquirir bens, Deus nos deu um bom emprego, Deus nos deu um bom estudo e nós conseguimos ali viver, conseguimos sobreviver com o que Deus nos deu de sabedoria, mas nós não temos sabedoria para gastar, né? E muitas vezes a pessoa, achando que é o dinheiro fácil, cai nessas ciladas. Muitas vezes a pessoa também, ela gasta mal o dinheiro dela, ela investe mal o dinheiro dela. Então, além da oração que nós vamos orar para você que está perdido nesse vício, para que você venha a vencer, nós sabemos também e pedimos a Deus para Ele nos dar sabedoria para nós gastar bem o nosso dinheiro, para nós honrar a nossa família, para nós sermos homens que pagam as contas em dia, para nós ser homens que realmente louvam a Deus com o dinheiro, né? Pagando as nossas contas, pagando as nossas dívidas de forma correta. Por que eu falo isso para você? Porque as pessoas hoje estão achando que o dinheiro fácil vai mudar a vida delas. Eu não conheço ninguém que tenha prosperado com isso, a não ser os donos desses jogos, né? Não conheço ninguém que tenha prosperado. A gente só vê testemunho de pessoas que se arruinaram com o tal do dinheiro fácil. E se você está perdido nesse vício, há uma solução. Primeiro, reconheça que você está viciado. Reconheça. Coloque na ponta do lápis e veja o quanto você já perdeu com o dinheiro fácil. Então, o reconhecimento e saber que você está perdido nesse vício é a primeira coisa. Enquanto a pessoa não reconhece que ela está perdida nesse vício, ela nunca vai conseguir sair desse vício. Então, é o que eu digo para você. Primeira coisa, reconheça.
Segunda coisa, coloque uma pessoa responsável pelo teu dinheiro. Não tenha acesso ao dinheiro. Aí você vai dizer, Tarsis, mas esse remédio é muito forte, se eu não vou aguentar, eu preciso pelo menos do... Não, seja radical. Não dê mais R$ 1 para o inimigo. Não dê mais R$ 1 para o diabo. Não seja viciado nisso, porque isso vai te levar à ruína. Chame a tua esposa, chame alguém da tua confiança e peça para ela administrar o teu dinheiro até você se livrar desta porcaria, desse vício maldito que tem levado tudo das pessoas. Sem falar de pessoas que têm se suicidado por causa desse vício. Então, eu peço a você que conhece alguém, né, que conhece alguém que está preso a este vício, que escute essa mensagem, né? Aqui Abraão, ele vai falar, eu não quero um cadarço teu, ó rei de Sodoma, para que você não diga que você me enriqueceu. Então Abraão, ele não quer saber de nada, ele só sabe que o único que pode enriquecer ele, e o único que pode prosperá-lo de verdade é Deus. Porque Deus, ele não enriquece a pessoa dando apenas dinheiro, entendeu? Deus, ele abençoa a pessoa fazendo ela ser próspera no que ela faz, no trabalho dela. Deus abençoa a pessoa para ela ser próspera no sentido que ela consegue sobreviver com o que ela ganha, ela consegue honrar os seus compromissos. E Deus vai prosperando, vai prosperando, vai prosperando a família. A pessoa consegue fazer uma faculdade, a pessoa consegue melhorar de vida, a pessoa consegue prosperar de verdade. E a prosperidade de Deus não acrescenta dores, né? E quando eu falo prosperidade, é muito mais do que riqueza terrena, é muito mais do que dinheiro na conta, né? Porque saúde é bênção de Deus, né? Nós temos saúde, nós temos condições de trabalhar, nós temos força de trabalho, tudo isso vem de Deus, e isso é prosperidade. Nós podemos ir trabalhar quando alguém nos abençoa, né? Alguém nos dá tu vai fazer algum serviço na casa de alguém, no teu trabalho, e a pessoa te dá alguma coisa para você, te dar uma sacola de fruta. Isso é prosperidade. É você se abençoar com coisas que vai além do dinheiro. Então a bênção de Deus, ela é uma bênção especial. E Abraão, ele não vai aceitar nada que é de Sodoma. E aqui Sodoma representa esses vícios, Sodoma representa aquilo que não pertence a Deus. E se não pertence a Deus, não faça, não pegue, não queira. Se vai desonrar a Deus e a tua família, não faça, não queira, não pegue. Assim como é errado roubar, assim como Deus detesta o roubo, assim como Deus detesta a mentira, assim como Deus detesta essas coisas, porque ele disse, não mentirás, ele disse, não roubarás na sua palavra. Então, quando nós dizemos não para Sodoma, nós estamos dizendo não para essas coisas. Quem sabe uma oferta errada, uma proposta errada, que parece que vai nos prosperar, é mentira do diabo. Que nós venhamos aceitar só as coisas de Deus. Que nós não venhamos querer nenhum cadarço, nenhum fio de sandália, nenhuma correia de sapato que venha do inferno. O Salmo 127 vai dizer que do teu trabalho comerás, feliz serás. E o 128 também vai falar. Você vai trabalhar e Deus vai te abençoar com o teu trabalho. Porque Deus, ele tem compromisso com o trabalho. Ele tem compromisso, porque nada que vem fácil, desconfie de tudo que vem fácil. Porque o que realmente prospera é acordar cedo, é trabalhar, é ser honesto com o que você faz, que Deus vai te abençoar. Quando nós estamos debaixo da proteção e da direção de Deus, nós prosperamos. Prosperamos de verdade, adquirimos bens de verdade, fazemos prosperar a nossa família. Agora, quando as coisas vêm do mal, uma hora a casa cai. Parece que está tudo uma maravilha, parece que ninguém vai descobrir, parece que há pessoas intocáveis, mas Deus, que é o justo juiz, ele tudo vê.
As pessoas podem esconder as coisas até dos juízes humanos. As pessoas podem até esconder dos homens, mas jamais esconderão as coisas de Deus. Chegou o nosso horário e eu quero aqui agradecer você que vai ver esse vídeo ainda, aqueles que viram, e eu quero agradecer a todos que estão aqui, nos apoiem, você que gostou da mensagem, você que gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, nos ajude a fazer a obra de Deus. Eu quero orar nesse momento para você que ouviu essa mensagem até agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos, Senhor, que o Brasil, que os nossos irmãos brasileiros estão sofrendo cada dia mais, Senhor, com a falta de dinheiro, com as dificuldades. E muitos vícios têm levado as pessoas à falência. Mas, Senhor, que haja, Senhor Jesus, restauração das pessoas, Senhor, que ouvir essa palavra, que precisam, Senhor, reconhecer que elas possam, Senhor, entregar para alguém responsável o dinheiro delas e que elas venham ser curadas desse vício maldito chamado vício em jogos, Senhor. Senhor, que as pessoas possam, Senhor, saber que somente em Ti há prosperidade verdadeira. Que elas possam saber que o Senhor prospera de verdade. O Senhor nos prospera quando nós seguimos a Tua palavra, quando nós se mantemos, Senhor, fiéis à Tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que estiver nos ouvindo, vendo esse vídeo. Senhor, abençoa, Senhor, a todos, Senhor. Fica conosco nesta manhã, abençoa o nosso dia. Não nos deixa, Senhor, errar. Não nos deixa, Senhor, aceitar nenhum cadarço que não seja do Senhor. Pois nós cremos que a verdadeira prosperidade somente vem de Ti. Queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.